então para a parte 2. Vou explicar para vocês essa segunda etapa. Como eu falei, é uma etapa um pouco mais avançada, tá? Mas que se você entende o conceito de Python, o conceito de programação e como é que a gente trabalha aí esses elementos, vocês vão perceber que é uma evolução. Claro que, assim, o que eu estou comprimindo, pessoal, aqui nesse encontro, é uma coisa, assim, que você teria que ver ao longo de algum tempo, tá? Então, isso aqui renderia um curso um pouquinho maior. Quem sabe mais para frente a gente ofereça, né? Um curso com uma carga horária um pouquinho maior, mas esse encontro de hoje ele é mais para nortear vocês, para que vocês tenham uma noção mais ampla de até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar. Show de bola. Então, assim, esse princípio agora que a gente vai estar trabalhando é um princípio um pouco mais evoluído, mas nada impede que você que já aprendeu o básico de Python consiga justamente evoluir para essa etapa. Então, essa é uma etapa que requer um pouquinho mais de conhecimento. A gente não vai detalhar aqui, nesse encontro, todos os pontos que seriam necessários, mas eu vou estar justamente mostrando para vocês como que a gente chega lá. Então, vocês seguirem esse passo a passo que eu vou fazer aqui, e daí sim, mais pausado, mais acompanhando passo a passo, vocês consigam fazer, tá? Então, isso aqui vai ser mais uma replicação do que a gente consegue fazer na real. Primeiro que a gente vai trabalhar com essa tecnologia. A gente vai trabalhar aqui com um framework chamado Flask. Vou só apresentar ele para vocês primeiramente, para depois a gente avançar. Mas o que é o Flask? O Flask ele é um framework, né, que é uma estrutura básica de programação. Ele já traz, digamos assim, um pacote que nos ajuda a desenvolver uma página web a partir do zero. Mas aí que tá, não é do absoluto zero. Ele já traz uma estrutura básica prévia que nos ajuda, então, a seguir esse fluxo. Eu não preciso me preocupar tanto com alguns detalhes. Esse é o segredo. Ele é bastante simples no modo de escrita, a gente percebe isso claramente, certo? Ele é bastante rápido nas respostas, então vocês vão perceber que eu crio uma aplicação web básica, interação ali, uma página HTML dentro dele mesmo, e então eu consigo fazer com que as pessoas possam interagir com o site, com a aplicação, de maneira bastante simplificada. Ele serve muito para a solução de projetos pequenos, né? Então, se você quer criar uma aplicação web simples em Python, você pode utilizar o Flask, ele é muito menos trabalhoso do que o Django, por exemplo, que é um outro framework Python bastante conhecido. Se você quer criar uma aplicação web, você pode pesquisar aí depois, posteriormente, sobre Flask, você vai ter uma noção exata do que ele pode fazer. Mas ele serve tanto para soluções para pequenos projetos, para projetos mais simples, tanto como também para aplicações mais robustas, tá? Por quê? Porque ele tem essa escalabilidade, ele consegue crescer até um ponto e permitir que você consiga fazer muita coisa com ele. Para trabalhar com Flask, eu tenho que fazer a sua instalação. Então, tem um comando lá chamado pip, né, que a gente já tinha falado sobre ele, para instalar algumas extensões. A gente tem esse comando pip. Tá? Então, quando eu dou um pip install Flask, eu instalo esse framework no meu projeto. Então, toda vez que a gente inicia um projeto no PyCharm, a gente cria um ambiente virtual que a gente chama de venv. Esse ambiente virtual, ele existe só para aquele projeto. Então, ali, eu tenho que instalar tudo que eu precisar. Flask, extensões para trabalhar com bibliotecas matemáticas, ou trabalhar, por exemplo, com banco de dados, que é o que a gente vai ver, e assim por diante, tá? Então, para começar um projeto, eu tenho que iniciar, eu tenho que solicitar, e depois, então, eu vou dando os próximos passos para realmente começar. O que a gente vai perceber? Para começar um programa em Flask, eu tenho que fazer, então, primeiramente a instalação, tá? Então, eu vou dar um pip install Flask, e depois eu vou para os próximos passos. O primeiro passo do meu programa é, lá no começo, eu importar o Flask. Então, eu vou dar um comando lá, chamado from Flask, import Flask, eu vou estar importando o framework Flask para dentro do meu programa, para dentro do meu arquivo Python, e depois eu vou dar um start no meu programa, tá? Então, o Flask, ele é um framework que trabalha dentro de um outro padrão de programação, que é o padrão orientado a objetos. Então, ele trabalha com objetos, e trabalha com classes, e trabalha com métodos, tá? Então, o objeto é um elemento que vai representar tudo que eu vou fazer dentro de um programa. Assim como uma variável representa um valor, um objeto ele representa tudo que eu vou manipular dentro de um programa, tá? Uma classe é como eu defino, digamos assim, um limite para uma certa estrutura. Então, eu posso criar uma classe para determinar um produto, uma classe para cadastrar clientes, uma classe para cadastrar serviços, uma classe para cadastrar alunos, cadastrar professores, etc. Então, para cada estrutura prévia que eu tenho do meu programa, eu vou utilizar uma classe. Com o Flask, cada classe ele pode fazer a conversão
para uma tabela no banco de dados. Então, quando eu trabalho com um sistema web, geralmente eu vou armazenar os dados em uma tabela. Tá? Então, eu vou ter ali, por exemplo, as colunas. As tabelas geralmente são divididas assim, né? E vão ter as linhas. Então, cada tabela, por exemplo, vai ter lá as colunas. Uma primeira coluna, por exemplo, vai ser o ID, né? Vai ser o identificador daquele elemento. Uma segunda coluna, por exemplo, vai ser o nome. Outra vai ser, por exemplo, o CPF da pessoa. E assim vai. Tá? Então, você pode ter para cada coluna de dado numa tabela um conjunto de registro. Então, para esse primeiro registro aqui, eu vou ter lá o ID 1, o nome Daniel, o CPF lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na segunda linha da minha tabela, eu vou ter um segundo registro. Então, eu vou ter lá um ID2, que vai ser um código sequencial, né? Eu vou ter outro nome lá, que vai ser o José, o CPF dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou ter uma terceira linha, que vai ser um terceiro registro, e assim vai. Então, para cada linha, eu tenho um novo registro. Seja de um produto, de uma pessoa, um serviço, blá, 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 tá? Então, isso aí é independente. Isso aqui é independente. O objeto, a classe e o método vão acessar conjuntamente elementos que vão juntos enviar dados para um banco de dados. Então, vamos ter um passo a passo, tá? Dentro dessa continuidade, eu vou ter, então, para o Flask, a importação do Flask para dentro do projeto, a criação de uma constante aqui chamada app, que vai trabalhar com a nomenclatura dos dados, que vai representar um objeto aqui dentro também, porque ele que vai manipular as classes e os métodos, tá? Então, o objeto é o que manipula classes e métodos. E eu vou ter a criação de uma rota. Por que uma rota? Porque todo site que você entra tem lá, google.com/gmail, por exemplo. Esse /gmail é a rota para você acessar o Gmail. Se lá, google.com/YouTube é a rota que você tem para acessar o YouTube. Então, você tem um site e você vai ter uma rota. Quando eu coloco só uma barra aqui, ó, quer dizer que eu quero ir para a página inicial, por exemplo. Se eu quiser criar uma outra rota, eu tenho que criar uma outra rota. app.route barra o nome da rota que eu quero acessar. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é simples, tá? A gente vai simplesmente imprimir alguma coisa na tela só para ele mostrar uma informação para a gente, depois a gente vai evoluir. Então, primeiramente, eu vou criar uma função chamada index, que vai representar, então, o retorno para a página inicial. Eu vou pedir para que ele me dê esse retorno, eu vou criar uma rota para ele e vou vincular a uma função. Repare que eu vou vincular a uma função. Lembra que a palavra def para definir uma função? Então, eu vou criar uma função chamada index, que não vai ter parâmetros, tá? Ela simplesmente vai dizer, ó, toda vez que eu executar essa função index, ele vai me dar um retorno, que vai ser um código HTML na tela. Uma frase lá, seja bem-vindo, tá? Então, ele vai mostrar essa informação. E para executar o programa, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que dizer, eu vou ter que verificar se tem um elemento chamado nome, que tem um valor chamado nome, e ele vai representar, então, o método main. Assim como nós temos lá em Python, como nós temos, ou melhor, como nós temos lá em C, como nós temos lá em Java, o método main para executar o programa, aqui em Python a gente vai ter também, só que é assim que a gente chama ele, ó. A gente vai dizer que nome, né, o name lá, aquele name que a gente declarou antes, tá? Esse name aqui, ó, underline, underline, name, underline, underline, ele vai representar o método main. E aí eu chamo, então, através desse app.run, eu estou chamando uma função chamada run, que é para executar o meu programa. Então, esses são elementos mínimos que eu preciso ter para executar meu programa. Vamos criar, então, esse programa, tá? Eu vou abrir aqui na tela o PyCharm. Ó, eu vou criar aqui um projeto, tá? Vou colocar aqui projeto Flask. Vou chamar de projeto Flask essa pasta, ok? E eu vou, então, clicar aqui em Create. Só vou mudar isso, o nome do projeto. Ele vai salvar naquela mesma pasta que a gente já viu anteriormente, Create. Ele vai criar, então, eu vou colocar aqui, é isso, tá? Então, beleza, ele já criou aquele arquivo chamado main, etc. Mas a gente não vai manipular esse arquivo chamado main dessa vez, tá? A gente vai ver aqui a pasta do projeto, aqui, ó, chamada Python Flask, que eu acabei de criar, e tem uma pasta chamada venv lá dentro. Nossos arquivos vão ser criados aqui dentro de venv, tá? Então, aqui em venv, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui, no nome da pasta venv, vou clicar em New e vou clicar em Python File. Eu vou criar um novo arquivo chamado um novo arquivo em formato Python. E eu vou dar um nome a ele de app, certo? Esse aqui é um padrão que a gente tem. Eu posso chamar ele de qualquer nome, tá? Mas eu vou chamar ele de app.
E esse arquivo, então, vai ficar dentro da pasta do venv. E reparem que ele já cria aqui toda uma biblioteca e tal. Mas o que a gente precisa focar é aqui, ó, na pasta venv. Aqui, na pasta VM, a gente vai ter, então, esse arquivo a princípio, vai ter algumas outras pastas, ó, lib, que são as bibliotecas que ele importou para poder fazer esse programa funcionar. Então, reparem que ele importou um monte de coisa, mas olha só, como tem um monte de arquivo aqui, tá vendo? Eu cliquei aqui nesse arquivo, uma pasta, e fui clicando e tal, ele aparece. Isso aqui a gente não deve alterar, tá? Isso aqui são arquivos de configuração do próprio programa, do próprio Flask. Ou melhor, do próprio Python, tá? Que ele importa para dentro aqui. Não tem o Flask ainda, a gente não importou o Flask aqui para dentro ainda. A única coisa que a gente fez até agora foi isso aqui, ó. A gente criou um arquivo chamado app.py na pasta VM. Só isso que a gente fez. O restante são configurações do próprio Python, tá? Para que ele funcione. Então ele está rodando aqui no Python 3.9 e tal, etc. Ok. Bem, eu tenho aqui na lateral, então, essa parte da venv, e eu tenho aqui embaixo, ó, aqui as opções, por exemplo, como terminal. Se eu clicar aqui em terminal, ele vai abrir aquela telinha embaixo que a gente tinha, tá? E reparem que ele está dentro de uma venv, um ambiente virtual, dentro daquele, todo aquele diretório que a gente foi e na pasta que a gente criou agora, que é o Python Flask. Aqui eu posso executar comandos, como aqueles comandos básicos que eu preciso. Para poder jogar aqui o meu código em Python e Flask, eu tenho que fazer alguns imports. Então, para o meu projeto Flask poder rodar, eu tenho que importar o Flask aqui para dentro, tá? Então, é por isso que a gente vai ter que fazer o uso dessa estrutura mínima. Eu tenho que fazer essa importação, porque é o seguinte, o começo do meu programa aqui vai ser justamente um import. Eu vou colocar aqui, por exemplo, from Flask. Eu estou importando do Flask. Eu coloco o import. O que que eu vou importar dessa biblioteca Flask? Um comando chamado Flask, que é o pacote básico do Flask, tá? Depois eu vou trazer uma estrutura chamada render template, que é para poder rodar códigos HTML. Uma outra estrutura chamada request, que é para poder requisitar páginas, para poder mostrar na tela. O redirect, tá? Que faz redirecionamento para páginas, assim como o URL for. URL underline for. Isso aqui é tudo básico do Flask que eu preciso importar. Ó, opa, eu coloquei form, né? Não é form, é from. Vou voltar aqui. É from. From Flask import. Flask, vírgula, render template, vírgula, request, redirect. O que é isso aqui? Isso aqui são tudo elementos, funcionalidades que fazem parte do pacote Flask, tá? Da biblioteca do Flask. Ok? Para usar isso aqui, eu tenho que fazer o import antes, não, ele não vai funcionar. Então, eu tenho que vir aqui no terminal, aqui embaixo, ó, e vou fazer um pip install Flask. Tá? Então, quando eu rodo esse aqui, pip install Flask, eu digito isso aqui, aperto o Enter, olha o que ele faz. Ele já vai automaticamente lá na internet, pega o pacote, tá? Ó, ele coletou aqui o Flask, tá? Né? A coleção do Flask, pá, foi instalando um monte de coisa. Esse Jinja 2 aqui é justamente a forma que ele tem de mostrar na tela o resultado em HTML. Então, é uma biblioteca dele mesmo, do próprio Flask, para poder mostrar informações. Então, isso aqui você não precisa entender com detalhes. Ele vai fazer a instalação do que você precisa, tá? Chegou no final aqui, ó, voltou aqui a piscar, não deu nenhum erro, tá? Esse note aqui é apenas uma observação dele. Não deu nenhum erro na tela, não apareceu nada vermelho assim que marcasse um erro. Deu certo, tá? Então, esse aqui é o básico que eu preciso para poder importar o Flask. Então, eu fiz essa importação e agora eu posso usar o Flask com esses elementos que estão aqui na tela. Beleza? A lógica basicamente é essa. Daí, eu vou ter a criação daquele meu app. Então, eu vou ter o app igual a Flask, que vai ser uma função que vai puxar o underline, underline, name, underline, underline. Então, eu estou associando a variável a, essa variável, melhor, a variável app aqui, né? Esse elemento app, esse nome chamado underline, underline, name, underline, underline, que é o que eu preciso para fazer, executar o meu programa depois. Ok? Depois disso, eu vou ter o quê? Eu vou querer executar basicamente aqui o meu programa. Então, eu quero imprimir na tela um resultado, igual está lá no slide, por exemplo. Eu quero executar minimamente. Então, o que que eu preciso ter inicialmente? From Flask, import Flask. Eu já importei outras coisas que a gente vai usar depois. A app Flask, underline, 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 e vou criar, então, a primeira rota. Então, para criar a primeira rota, eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, ó. Vou criar o arroba app
pp.route. E eu vou dizer qual é a rota. A rota é barra. O que essa barra representa? Representa a página inicial da minha página. Se eu quisesse que ele fosse para um link em específico, tipo, eu quero que ele vá para o contato. Então, eu vou colocar barra contato. Então, é assim que a gente vê nos sites. Lá no site, por exemplo, na internet, a gente vai ver, né? www.senai.com.br /contato, /cursos. Então, esse /curso aqui é isso aqui que a gente está fazendo aqui, ó. /curso. Só que no nosso caso vai ser só barra, porque eu quero que ele vá para a página inicial. Ou seja, assim que ele abrir a página inicial, ele vai abrir essas configurações aqui. Ele vai abrir, então, uma função chamada index. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que essa rota inicial aqui, barra, vai acionar uma função chamada index. O que essa função vai fazer? Ela vai me dar um retorno. Que retorno que ela vai me dar? Ela vai imprimir para mim, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, numa tag HTML chamada de H1. Olá, bem-vindo ao site. Então, esse elemento de menor que H1 maior que é uma tag HTML, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou focar tanto nisso aqui, que eu quero que vocês tenham uma visão geral. Mas eu vou passar depois para vocês um link no final aqui das videoaulas que eu já tenho gravadas sobre HTML e CSS, que é a parte mais visual do HTML, a parte mais visual da web. Então, vocês vão poder acessar depois, ver direitinho. Tem várias videoaulas, que são 5 ou 6 videoaulas, passo a passo para você entender isso aqui, certo? Mas isso aqui são tags HTML, só para você saber. Então, eu tenho, uma função e essa função tem um retorno. Qual o retorno que ele vai me dar? Quando eu acessar essa função index, ele vai me dar esse retorno. E como é que eu acesso essa função index? Acessando essa rota aqui. É isso que esse meu código está dizendo. É isso que o meu código está fazendo. Tá? App route aqui. Depois disso eu vou ter, então, a função desk aqui, né? Deixa eu tirar essas anotações aqui. Ficar um pouco mais claro. Tá? Então, eu vou ter aqui, depois disso, a função criada, o retorno que eu falei para vocês, e aí, então, eu tenho que ter esse comando aqui, agora sim, para poder executar o meu programa. Então, eu vou ter um if, e eu vou ter só uma verificação básica, tá? Esse if é só para verificar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, se if, né, underline name, underline, ou igual a underline main, underline, o que que ele vai fazer? O if é uma estrutura básica de estrutura de controle, que é o se, né? É uma condicional. Se isso aqui for verdadeiro, o que ele vai fazer? app.run. Ele vai executar a aplicação, certo? Então, eu faço esse comparativo, só que esse main aqui, com detalhe, eu tenho que botar aspas nele aqui, tá? Então, se ele está fazendo uma comparação. Se existir isso aqui, ele vai ser igual a main, tá? Eu tô fazendo uma verificação. Se isso aqui tiver ok, ele vai executar o programa, tá? É isso aqui que esse meu aplicativo faz. O que ele vai fazer, então? Ele vai abrir uma página web, ele vai criar um servidor na sua máquina, que é basicamente onde roda a aplicação. Lembra da estrutura cliente-servidor que a gente falou? Aqui no nosso caso, a gente vai simular um servidor na nossa máquina. Então, em vez de eu ir lá na internet, eu vou executar o meu programa por aqui. Como é que eu executo o meu programa? No Python aqui, eu posso vir aqui e pedir para ele executar. No caso aqui, como eu tenho um arquivo chamado main, ele geralmente quer executar o main. Mas eu quero que ele execute esse arquivo chamado app.py. Então, eu mudo aqui, em vez de main, eu vou clicar aqui para ele executar, o current file. O current file é o arquivo atual. É o arquivo que eu estou aqui com ele selecionado. Então, ele vai executar o current file e eu vou apertar play. Esse play, ele vai executar o arquivo chamado app.py. Então, quando eu der esse play aqui em cima, ele vai vir aqui para baixo e vai aparecer isso aqui, ó. Ele executou esse arquivo, ele achou lá, né, o servidor Flask do app, habilitou isso aqui e executou. Ele vai abrir, então, nesse link aqui, ó, 127.0.0.1. Quando eu clicar nesse link, ele vai abrir no navegador, certo? A minha página. Então, vai aparecer isso aqui, ó. Olá, bem-vindo ao site. Então, toda vez que eu acessar esse link, certo? Esse link aqui que ele está me passando, 127.0.0.1, isso aqui é um número IP do acesso, e esse 5.000 é a porta de acesso,
tá? Então, toda aplicação que roda numa máquina, ele tem uma porta específica de acesso. Então, esse 5.000 aqui é a porta de acesso do Flask, do Python, tá? Então, ele 127.0.0.1 é o que a gente chama de IP local, é o IP da máquina. Então, quando eu executar ele, ele vai aparecer aqui, ó. Reparem que eu não digitei nada aqui, barra alguma coisa. Se eu colocar aqui barra contato, o que que ele faz? Ele dá erro. Erro de quê? De not found. Página não encontrada. Tá? Por que que não foi encontrada? Porque não existe essa rota. E nem existe um arquivo para abrir no lugar de contato. Ok? Se eu quisesse que tivesse essa rota contato, como é que eu faço? Eu crio. Assim como eu criei essa rota aqui, ó, eu vou criar uma outra. Observação, pessoal, isso aqui é sempre no final. Porque isso aqui é a última etapa que o programa tem que executar. Então, eu sempre vou deixando para baixo. Eu vou adicionar uma outra rota, ó, eu vou empurrando ele para baixo. Tá? Então, eu vou colocar aqui um app.route. Vou criar uma rota chamada barra contato. Ok. Eu vou criar uma função chamada contato. Tá? Toda rota tem que ter uma função. E eu vou dizer o que essa função vai me trazer. Ela vai me trazer um retorno. Que retorno que ela vai me trazer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a página, eu vou botar um H1. Novamente, vou colocar aqui. Fale conosco. Eu vou fechar aqui o H1. Certo? E vou colocar aqui um H3. Eu vou colocar outra frase aqui, né? Nosso. Vou colocar aqui. Telefone. Eu coloco o número de telefone aqui, 83, número aleatório, certo? Se for o número de alguém aí, desculpa. É só um exemplo aleatório, tá? E fecha a tag HTML H3, tá? Então, H1, ele é você vai ver que o texto vai ficar um pouco maior, H3 é um pouco menor, tá? Então, vou colocar esse aqui. O que que eu fiz aqui? Eu criei uma nova rota, chamada barra contato, e quando eu acessar ela, ela vai acessar essa função chamada contato e vai me dar como retorno essas informações aqui, esse texto que está aqui. Tá? Então, agora eu tenho duas rotas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou só atualizar aqui, ó. Clicar novamente aqui, ó. Dar um play novamente. Ele vai recarregar a aplicação. Às vezes ele pergunta se você quer mesmo, né? Dar stop play. Você confirma, tá? E ele vai executar novamente. Quando eu vier para cá, eu vou rodar novamente a aplicação. Página inicial, bem-vindos. Ok. Vou colocar aqui barra contato. E agora ele entrou na página de contato, tá vendo? Ó, fale conosco. Telefone e tal. Certo? Bem, isso aqui que estava, né, que está aqui distante no slide, são os passos básicos. Mas se eu quiser, por exemplo, receber dados. Para receber dados numa aplicação, uma página web, por exemplo, por enquanto eu estou setando isso tudo no código. O que eu tô programando aqui, tudo no código, e eu estou depois replicando, né, para frente. Mas por enquanto eu estou colocando no próprio arquivo principal do programa, que é o app.py. Certo? Eu não criei nenhum arquivo HTML. Reparem que eu não criei. Isso é o mais interessante, né? A gente não criou nenhum arquivo HTML. Ele criou dinamicamente. Como ele identificou que isso aqui é uma questão, é um código HTML, ele criou virtualmente aquele código HTML. Ele criou automaticamente. A gente não criou nada até agora. Ele foi lá e fez para a gente. Como é que eu posso, então, fazer esse tráfego de dados? Porque a web, ela é baseada até hoje com submissão, né? Requisição e retorno. Até hoje, o princípio da web é o mesmo, desde que ela foi criada, né, há muito tempo atrás, e o fluxo ainda continua sendo o mesmo. Geralmente, como é que a gente manda informações? A gente manda por formulários, né? Preenchimento de um formulário, enviaram, e aí, muitas vezes, você recebe um retorno depois que você faz esse cadastro. Então, esse fluxo básico, ele é um fluxo que ele é que a gente chama de get, né, e post. O get é uma requisição, e o post, ele é geralmente um envio. Tá? Então, esse processo funciona geralmente dessa maneira. Ok?